E aí, camaradas, tudo em paz? O tema do vídeo de hoje é um pouco da história política de Morada Nova, em Mato Grosso. Bom, camaradas, antes de mais nada, eu preciso dizer que é relativamente difícil falar sobre esse tema, já que a gente não tem uma fonte confiável, segura, sobre a história de Morada Nova, muito menos da história política. Talvez isso seja reflexo do projeto político deste município. A gente vai ter que voltar um pouco no tempo, camaradas, e falar sobre a origem do estado do Ceará e dentro do contexto da origem de Morada Nova. A interiorização da colônia portuguesa aqui no Nordeste, mais especificamente no estado do Ceará, se dá num contexto das invasões holandesas e do avanço da pecuária, ou seja, da criação de gado, que a gente já falou um pouco lá no vídeo sobre o vaqueiro. Sabendo disso, a gente deve se perguntar como foi o processo específico de colonização nessa região onde hoje está o município de Morada Nova. Primeiro, a gente precisa lembrar que nesse território já haviam moradores, eram os nativos, os indígenas. Aqui, especificamente, na região onde hoje é Morada Nova, existiam os índios paiacus. Esses indígenas foram aldeados, ou seja, tiveram suas terras roubadas, foram obrigados a aderir à cultura dos colonizadores por volta de 1699, com a criação da chamada Aldeia Nova. Esse aldeamento, a gente pode dizer que é a sementinha do que a gente conhece hoje como Morada Nova. O processo de ocupação dessas terras do sertão cearense se deu basicamente por grupos de famílias que passaram a se fortalecer em casamento e uniões, e isso foi se reproduzindo ao longo do tempo, até que a gente chega nos dias atuais, em que as famílias tradicionais mantêm esses mesmos laços de interesse, digamos assim. Outra característica fundamental, além dessa questão familiar do grupo tradicional em volta de um patriarca, é também a questão da violência que esse mesmo patriarca se encontra no direito, já que o processo de colonização misturava violência e controle dos nativos e daquela terra. Portanto, camaradas, a construção do poder econômico e posteriormente político combina violência e a união de famílias com os mesmos interesses. A gente vai ter famílias que vão se unir simplesmente para manter o controle econômico e político. Todo esse poder econômico vinha da concentração fundiária, ou seja, a posse da terra quase que exclusivamente nas mãos dos grandes proprietários, dos grandes coronéis. E isso, obviamente, causava miséria, que era a base política do poder dos coronéis. Podemos dizer, inclusive, camaradas, que durante esse processo de formação do Ceará e dessa interiorização da colonização, o poder econômico vai vir antes do poder político, pois esse poder político ele nasce para dar legalidade ao poder econômico desses coronéis. E aí, nesse contexto, a cidade surge mais como uma espécie de reforço político do poder de um determinado grupo do que qualquer outra coisa. Lá no século XIX aconteceram várias tentativas de descentralizar o poder. A criação de novos municípios no século XIX foi muito comum. Muito embora, em alguns momentos bastante importantes, a elite do Sudeste, que controlava boa parte da produção cafeeira, que era o principal produto do Brasil já num determinado período, com receio de perder a mão de obra escrava, lutava por uma maior centralização, pois essa centralidade do poder permitia a manutenção da escravidão. Apesar disso, muitos municípios foram criados para dar legitimidade do poder regional aos coronéis e assim eles se tornavam praticamente donos daquele território. Morada Nova se enquadra nesse perfil, ou seja, Morada Nova foi um município criado para dar legitimidade aos grupos que aqui já mandavam. Morada Nova se emancipou de Russas em 1876 e nesse contexto, os grupos que passaram o controle do novo município já eram os grupos que estavam no controle antes da criação do próprio município. Nesse período de final do Império Brasileiro e início da República Velha, chamada Primeira República, a gente tem o surgimento e o fortalecimento do grupo dos Accioli, uma família tradicional, coronelista e extremamente autoritária, comandou praticamente tudo no Ceará no final do século XIX e início do século XX. E óbvio que a elite política moradanovense se adequou muito bem a essas mudanças, que na verdade não são mudanças estruturais, mas são mudanças no jogo político interno das elites. As elites que controlavam o poder em Morada Nova se adaptaram tanto ao Império quanto agora à República. Nesse período da história do Ceará, a gente tem dois grupos principais que vão disputar o poder. Os cafifins, que vão se unir aos Acioles, e os maloqueiros, que serão oposição aos Acioles. Aqui em Morada Nova não é diferente. A gente tem aderência a esses dois grupos, porque lembre, a elite moradanovense, assim como a elite cearense, é uma elite de aderência, ou seja, eles vão aderir a determinados movimentos que eles observam que podem beneficiá-los. Camaradas, uma coisa que eu esqueci de gravar no vídeo, mas no livro
Morada Nova em Revista, tem inclusive, falando sobre cafifins e maloqueiros, um acontecimento, digamos, peculiar, mas que mostra a sede e a necessidade das elites moradanovenses de lutar por esse poder político para se fortalecer também economicamente. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1904, houve até uma morte por causa da disputa de poder entre cafifins e maloqueiros aqui de Morada Nova. A liderança dos cafifins aqui em Morada Nova, aliado dos Acioles, era do coronel Manuel Honorato Cavalcante. Vocês devem conhecer com o nome de alguma rua, de algum prédio, né? Durante esse período de poder dos Acioles e dos seus aliados cafifins aqui em Morada Nova, houve até toque de recolher, em que muitas pessoas foram presas e espancadas quando encontradas na rua depois de certa hora da noite. Até um ex-prefeito foi surrado. Isso mostra muito bem a natureza das elites moradanovenses, como elas não têm limite para lutar pelo seu poder político e econômico. Lembrem que até agora a gente não falou do povo, porque o povo não foi objetivo nenhum na criação do município de Morada Nova e nem na manutenção do poder dessas elites. Aqui, camaradas, temos algo importante para a gente não esticar muito durante o século XX. Já que a gente percebeu que as elites moradanovenses se adaptam bastante ao que vem do contexto nacional e estadual, a gente já sabe, por exemplo, que durante a República Velha, basicamente, Morada Nova se adequou ao poder do Estado, seja com os Acioles, seja com a oposição. Lá na chamada Era Vargas, de 1930 a 1945, a gente vai ter, por exemplo, 8 prefeitos aqui em Morada Nova. Desses 8 prefeitos, 4 têm sobrenome Girão. E o restante, os outros 4, foram prefeitos tampão, digamos assim. Passaram pouco tempo. Inclusive tem um tio-avô meu aí nessa lista. Lembrando que nesse período da Era Vargas, a gente basicamente não tem eleições. Foram indicações da ditadura do Vargas, principalmente no seu último momento mais ditatorial, chamado Estado Novo. Quando acaba a Era Vargas, de novo a elite moradanovense se adequa muito bem aos novos tempos e passa a vestir uma carcaça democrática que ela nunca teve. Tanto assim que a maioria dos prefeitos do chamado período democrático, que vai de 45 a 64, são da UDN, a União Democrática Nacional, que de democrática não tinha nada. Basicamente era um partido golpista que queria acabar com a democracia junto com os militares. Tanto assim que apoiaram o golpe de 1964. E olha que a gente não está nem falando dos fascistas da elite política de Morada Nova. Muitas ruas aqui em Morada Nova têm nomes de integralistas. Espero que um dia eu consiga fazer uma pesquisa para dizer todos eles. Bom, e aí vem a ditadura militar, e nesse momento da ditadura militar, pelos nomes dos prefeitos de Morada Nova, a gente pode observar que a família Castro vai dominar o contexto político durante a ditadura militar. Inclusive, praticamente todos os prefeitos desse período são da Arena, o partido dos militares. E aí pensem comigo, se um determinado grupo ganha nome apoiando a ditadura militar, é porque ele comunga dos seus ideais. Aqui a gente para fazer um pequeno resumo, camaradas. Observem que as elites políticas moradanovenses se adaptaram muito bem aos movimentos políticos que aconteceram no Brasil e no estado do Ceará. E isso nunca foi buscando o interesse do povo. A gente já tinha Girões e Castros há muito tempo na política, e eles na política nunca foram sinônimos de defesa dos interesses dos trabalhadores de Morada Nova. Na segunda parte desse vídeo eu vou falar um pouco sobre a partir do final da ditadura e a construção dos anos mais recentes dessa política tradicional aqui da Morada Nova. Valeu, camaradas. Espero vocês no próximo vídeo.